Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Hoje vamos falar de ensino. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo ao 97º episódio do teu podcast favorito. Quem Cala Consente. Podcast por Mário Portela. És o teu maior crítico? Queres descomplicar a tua mente? Descobre como no novo livro que eu acabei de lançar, Não Te Preocupes, o guia para tu pensar naquilo que interessa. Aprenda a cortar o ciclo do excesso de pensamentos e a viver uma vida mais leve, mais positiva, mais consciente. Procura hoje nas lojas da Amazon Não Te Preocupes, o guia para pensar no que interessa. Olá, e como te disse, vamos falar sobre ensino. Antes de iniciarmos o episódio, eu quero fazer um pequeno disclaimer. Este disclaimer prende-se com o facto de muitas vezes temos preconceitos e preconceitos com determinadas palavras, nomeadamente uma palavra que eu hoje vou usar várias vezes, que é sistema. Quando me ouvires falar de sistema, é importante que percebas que não estarei a falar de nenhum sistema político, de nenhum sistema ideológico, de nenhuma opção ou escolha social que se prende com este género de conceito do que é sistema. Quando te falar de sistema, também não estarei a utilizar aqueles chapeuzinhos de estanho armado em teórico da conspiração. Estou-te a falar de sistema, a maneira como as coisas funcionam. Aliás, um sistema, uma palavra que vem do latim, é um conjunto de elementos interdependentes de modo a formar um todo organizado. Quando eu te falar de sistema, é exatamente deste todo organizado que muitos querem manter exatamente dessa maneira. Ora, posto isto, é a altura de falarmos de sistema. Ora, o sistema obsoleto de ensino que vigora hoje, caros ouvintes do Quem Cala Consente, é uma das maiores tragédias do nosso tempo. Eu não digo tragédia por acaso. Não digo tragédia porque é um exagero. Digo tragédia porque os problemas estruturais que estão na base deste modelo de ensino estão literalmente a sabotar gerações de jovens, gerações de crianças, gerações de pré-adultos, na sua criatividade, no seu espírito crítico e até na sua saúde mental. Isto já é antigo. Já! Porque, na verdade, este ensino que nós vemos hoje é só uma versão aprimorada de um erro trágico que já perdura na nossa sociedade ocidental há mais de 150 anos. O nosso sistema de ensino está ali, debaixo dos nossos narizes, a funcionar mal, a destruir gerações e está disfarçado de educação. O termo educação em si é uma falácia neste contexto. As escolas de hoje não estão minimamente desenhadas para educar, no verdadeiro sentido da palavra, pelo menos. Educar é extrair o melhor potencial de cada indivíduo. Isto é educar. Aliás, a escola só existe para ensinar e, na verdade, mal. As escolas têm uma função muito mais sinistra nos dias de hoje. Formatar os alunos para servirem de bom grado o sistema. Então, e como é que se formatam estas jovens mentes? Através de métodos antiquados contraproducentes que apelam à obediência cega em vez do raciocínio independente. Através de métodos antiquados e contraproducentes de sistemas de recompensa e castigo que levam à revolta, à raiva e a jovens completamente desprovidos de espírito crítico. Estamos a falar de intermináveis horas sentados em salas a decorar matérias, repetir slogans e a obedecer sem questionar a autoridade do professor. É um treino de submissão, puro e simples, que obviamente acaba por se transformar numa espécie de consequente rebeldia, trazendo o erro notório que temos vindo a testemunhar nos dias de hoje.
onde quem não gosta de repetir slogans, quem se recusa a decorar, quem se recusa a obedecer, acaba normalmente por se tornar rebelde e criar um grupo. E depois vem o sistema de bando que nós já falamos anteriormente. Então, e por que raio interessa ao sistema que os nossos filhos, os nossos netos, saibam pensar por si mesmos? Para que é que o sistema quer que os nossos jovens tenham a ousadia de desafiar o status quo ou propor ideias disruptivas? Não interessa nada. O que o sistema precisa é de trabalhadores obedientes numa sociedade ainda industrial. O que o nosso sistema quer é que sigam ordens e não levantem ondas, e se levantarem ondas, que sejam castigados para dar exemplo e criar divisão nos grupos. As nossas escolas, o nosso sistema de ensino está a produzir exatamente isso. E podíamos dizer que é sem querer, que é um sinal dos tempos, mas na verdade é tudo propositado e por isso não muda. Só se aprimora. E nem me façam começar no despropósito de tentarem parametrizar e comparar os alunos por escalas rígidas como se fossem robôs ou autómatos numa linha de montagem. Cada criança é um universo único de talentos, desafios e ritmos de aprendizagem. Só que não, temos que as reduzir a um número, a uma nota, completamente divorciada da sua individualidade. Esta obsessão com a medição e comparação constante cria uma cultura tóxica de competição, de pressão académica desde tenra idade, onde o outro menino é melhor do que eu. Em vez de criar cooperação, em vez de criar uma aprendizagem em conjunto, os alunos são postos uns contra os outros numa corrida de ratos por notas, por rankings, por migalhas de validação externa. Aliás, são treinados pelas redes sociais a aceitar tudo isto de uma maneira mais generalizada. Isto tudo junto é uma receita perfeita para ansiedade, stress e baixa autoestima. E em muitos casos, cada vez mais observados na nossa sociedade, que o diga a sociologia, que leva a raiva e a levantamento popular. Então isto tudo para quê, pergunto eu? Para no final termos jovens, adultos formatados, sem originalidade nenhuma, sem iniciativa, sem capacidade de pensar fora da caixa, jovens que se sentem constantemente inadequados, sempre a tentar provar o seu valor, por escalas completamente arbitrárias, que não refletem minimamente a sua humanidade, a sua criatividade e a sua capacidade única de ultrapassar problemas. Porque sim, meus amigos, isto é desumanização que estamos a falar, de tratar seres complexos com infinito potencial como produtos numa fábrica de ensino massificado, de lhes negar as competências mais essenciais para uma vida plena e realizada. Uma vida com autoconhecimento, inteligência emocional, inteligência social, pensamento crítico e resiliência. Pega num jovem à tua volta e diz-me, será que ele possui alguma destas qualidades? Este sistema de ensino é uma relíquia obsoleta da era industrial que já lá vai, mas continua a ser perpetuado porque serve na perfeição os interesses do sistema. Porque produz exatamente o tipo de cidadão passivo, inseguro, obediente, incapaz de perceber as decisões que tem de tomar e que é fácil de controlar e explorar. Que é fácil de manipular, criar grupos, inseri-los neles e colocá-los divididos em guerra entre si. Portanto, ainda achas que eu estava a exagerar quando chamo de tragédia a este sistema de ensino? Uma tragédia de proporções épicas que está a acontecer debaixo dos nossos narizes, disfarçada da palavra educação e progresso. Mas há cada vez mais pais e alunos a acordar para esta realidade e a exigir uma mudança. E isso de alguma maneira pode até trazer alguma esperança. Mas não vos vou mentir. A batalha vai ser longa e árdua, porque o sistema não vai abdicar facilmente do seu poder de formatação, propaganda e controlo. Vai resistir com unhas e dentes a qualquer tentativa de reforma significativa que possa produzir cidadãos livres,
críticos e capazes. A pressão competitiva em excesso. A pressão competitiva excessiva que assola o nosso sistema de ensino é uma das facetas mais perversas e destrutivas deste modelo obsoleto. É um autêntico moinho triturador de espírito jovem que os reduz a meros peões numa corrida desenfreada por validação externa e supremacia académica. Esta cultura tóxica começa cedo, muito cedo e cada vez mais cedo. Aliás, hoje em dia, já há crianças em pré-escola a serem avaliadas e comparadas. Mal as crianças põem os pés numa instituição, são imediatamente apanhadas nesta teia sufocante de rankings, notas e quadros de honra. O seu valor enquanto seres humanos passa a ser definido por um número, uma posição numa tabela, uma comparação constante com os seus pares. E para quê, pergunto eu? Para alimentar uma ilusão doentia de que a aprendizagem é uma competição? De que tudo não passa de uma luta darwiniana onde o importante é sermos o mais forte para sobreviver? Onde o sucesso de uns implica necessariamente o fracasso dos outros? Onde a cooperação e a entreajuda, o crescimento mútuo, são vistos como fraquezas a erradicar da sociedade? Não admira que os nossos jovens estejam a afundar-se em poços de stress, ansiedade desde tenra idade. Imaginem o que é passarem os dias com um nó no estômago, sempre com medo de não estar à altura, de desiludir, de ficar atrás desta corrida de ratos sem fim. É uma receita infalível para a autossabotagem e para o esgotamento mental. E depois, quando vão para a sua própria vida, para o seu entretenimento, são expostos a jogos, são expostos a redes sociais, onde o mesmo acontece, onde não passam novamente de tabelas, onde não passam novamente de comparações doentias. E os danos não ficam por aqui, meus amigos. Esta pressão implacável tem um efeito corrosivo na criatividade, na autoestima e no próprio amor pela aprendizagem. Como podem as nossas crianças, os nossos jovens, explorar livremente os seus interesses, arriscar, experimentar, quando cada passo é escrutinado e julgado por parâmetros rígidos e desumanos? E na maioria das vezes, as escolas possuem o apoio de pais formatados, de uma parentalidade tóxica que cada vez mais é presente na nossa sociedade. A mensagem que este sistema passa é clara. Não penses fora da caixa, não te atrevas a ser diferente, limita-te a seguir a cartilha, faz o que toda a gente manda e papagaia as respostas certas. É um autêntico assalto à individualidade, à unicidade, um triturador de espíritos livres e independentes. E não pensem que os professores escapam incólumes a esta lógica perversa. Também eles são vítimas do sistema. Maniatados, manipulados, constrangidos por diretrizes absurdas que os obrigam a reduzir a educação a uma competição constante. Muitos entram na profissão cheios de idealismo, de paixão, de vontade de ensinar, de transmitir, fazer crescer, apenas para verem essas chamas lentamente apagadas com sistemas políticos destruídos, com sorteios de lugares de trabalho, com a pressão de formatarem alunos para encaixar em moldes pré-definidos. É de partir o coração ver professores que deveriam ser mentores e guias e inspiradores serem reduzidos a meros capatazes de uma maquinaria competitiva, obrigados a aplicar testes atrás de testes, a comparar, estratificar, quando tudo o que desejam é alimentar o amor pela descoberta e o potencial único de cada aluno. E o mais trágico de tudo isto, que não é só inútil, é contraproducente. Décadas de investigação mostram que a motivação intrínseca, alimentada pela curiosidade, pela paixão genuína, é muito mais poderosa que a aprendizagem duradoura do que qualquer motivação extrínseca baseada em recompensas e castigos. Só que o nosso sistema teima em perpetuar esta falácia a que chama educação, em nome de uma conformidade, em nome de uma sociedade controlada. Portanto, meus amigos,
ouvintes do Quem Cala Consente. Está mais do que na hora de dizer basta a este circo de competição tóxica. De reconhecer o quão profundamente está a prejudicar a saúde mental, a criatividade e o amor pela aprendizagem dos nossos jovens e dos nossos professores. Precisamos de uma revolução de valores no ensino que ponha a cooperação acima da competição, a aprendizagem acima da classificação, o desenvolvimento holístico acima da produtividade cega, que celebre e nutre a singularidade de cada um, em vez de tentar moldá-los todos a uma imagem de um aluno ideal que não existe, nunca vai existir, porque esse é um autómato. E quando eu digo uma revolução, muitas vezes, basta dizer uma revelação. Porque esta mudança tem de partir de cada um de nós, de cada pai, de cada mãe, de cada professor, de cada cidadão que se recuse a ser cúmplice desta cultura destrutiva, que tenha a coragem de privilegiar o bem-estar e a realização intrínseca dos jovens acima de qualquer ranking, acima de qualquer nota. Alguém que ouse criar espaços de aprendizagem onde a única competição que importa é consigo mesmo, na busca de superar os seus próprios limites e crescer dentro dos seus próprios horizontes. E não vos vou mentir, é um caminho sinuoso, é um caminho íngreme. Implicará nadar contra toda uma maré de status quo, de enfrentar resistências e incompreensões de quem está cego pelos paradigmas vigentes na sociedade. Mas é um caminho que vale cada gota de suor. Cada noite mal dormida, cada frustração, cada dúvida e cada receio superado. Porque no final desse caminho está a promessa de uma geração de jovens que pode vir a amar aprender, que pode vir a abraçar a sua singularidade, que pode enfrentar a vida com resiliência e com propósito. Porque no final deste caminho podemos ter professores que reencontram a sua vocação mais nobre de inspirar e potenciar uma geração. Porque não sejamos ingênuos. Se dominarmos os professores, se os controlarmos, nós estamos a controlar a sociedade. Graves consequências. O impacto de todo este sistema trágico que vos falo na saúde mental dos nossos jovens é simplesmente avassalador. Hoje em dia, 7 em cada 10 crianças com mais de 12 anos toma ou já tomou um psicofármaco. Estão a viver um cocktail tóxico de pressão, competição, conformismo que está a criar uma geração de almas feridas, esvaziadas de autoestima e sem ímpeto de vida. Por todo o lado vemos sinais alarmantes desta pandemia silenciosa. Crianças e adolescentes afundados em estados depressivos, consumidos pela ansiedade, paralisados pelo medo constante de falhar e completamente dominados por manias woke, por manias de rotulagem que são tão válidas como dizer que a Terra é plana. Jovens que duvidam do seu próprio valor, que se sentem perpetuamente inadequados, que se refugiam em comportamentos destrutivos para anestesiar a dor ou escolhem grupos onde se podem sentir protegidos e pelos quais lutam até à morte. E não nos iludamos, este não é um dano colateral infeliz de um sistema bem intencionado. É o resultado direto, deliberado, de um modelo que privilegia a obediência acima da realização, a conformidade acima da individualidade, o medo acima do entusiasmo. Porque um jovem deprimido, com baixa autoestima, desanimado com a vida, é um jovem fácil de controlar e manipular, ou de pelo menos colocar num grupo, num rótulo e dar os devidos medicamentos. É um jovem que não questionará as regras absurdas, que não se atravessará a desafiar o status quo, que se vai submeter docilmente ou à força às exigências de um sistema desumano e que, tragicamente, está a construir uma sociedade desmotivada. E é assim que se perpetua uma psicologia social de passividade e obediência, em que os cidadãos se sentem impotentes para mudar as coisas, em que a única opção é baixar a cabeça e seguir a corrente.
E num mundo em tão rápida mudança, onde a tecnologia nos ultrapassa, onde os desafios são cada vez mais complexos e imprevisíveis, não basta memorizar fórmulas e regurgitar respostas pré-fabricadas. É preciso saber pensar de forma independente, saber gerir as suas próprias emoções, saber adaptar-se e perseverar perante os obstáculos. E assim, ano após ano, nós vamos lançando para a sociedade legiões de jovens frágeis, pré-adultos mal preparados, formatados para servir de forma mansa um sistema, em vez de realizarem o seu potencial único, de se organizarem em ideias novas. Jovens que se sentem permanentemente inadequados, que vivem com constante medo de não estar à altura, que se agarram a qualquer migalha de validação externa e onde uma parte de todo o dinheiro que um dia ganharem vai ser para gastar em psicofármacos. É uma tragédia de proporções épicas que está a sugar a vitalidade da nossa sociedade, ali, pela raiz, pelos nossos jovens e por aqueles que foram designados para ensiná-los. Então, e que mudanças poderiam haver? Como podíamos humanizar estas escolas e potenciar verdadeiramente os nossos alunos? Em primeiro lugar, temos de reconhecer que não se trata apenas de reforma cosmética ou ajustes incrementais, de criar um programa mais adaptado. O que é necessário é nada mais, nada menos que uma revolução profunda no paradigma educativo, uma reinvenção radical da própria concepção do que é escola. Imaginem comigo, escolas em que, em vez de serem fábricas de formatação de crianças, fossem viveiros de singularidade humana. Escolas onde cada criança fosse vista e valorizada na sua individualidade única, com os seus talentos, paixões e estilo de aprendizagem próprios, com os seus ritmos pessoais. E não, isto não é uma utopia, porque elas já existem em muitos países. Mas nem esses países as aceitam como base, porque também eles querem controlar a sociedade. Imaginem salas de aula onde, em vez da tradicional disposição hierárquica com o professor a debitar matéria para uma audiência passiva adormecida, houvesse uma dinâmica de colaboração e descoberta conjunta, onde os alunos e os professores fossem parceiros de aprendizagem, envolvidos em projetos estimulantes com relevância para o mundo real. Onde a ênfase estivesse não na memorização da informação, mas no desenvolvimento de competências críticas, como a resolução criativa de problemas, o pensamento crítico, a colaboração, a comunicação efetiva. Onde a aprendizagem fosse uma aventura empolgante, cheia de sentido, em vez de ser mais um conjunto de horas maçadoras e difíceis de suportar. Imaginem escolas que, para além de excelência académica, tivessem como missão central o bem-estar emocional, o desenvolvimento integral de cada criança, onde houvesse um foco explícito em cultivar a inteligência emocional, a inteligência social, a resiliência, a autoestima saudável e um sentido de propósito, onde os alunos aprendessem a conhecer-se a si mesmos, a gerir as suas emoções, a relacionar-se empaticamente com os outros, a enfrentar os desafios da vida com confiança, com coragem, onde a saúde mental fosse tão prioritária como a aquisição dos conhecimentos. Eu sei que para alguns isto pode soar utópico, até ingênuo. Afinal, estamos tão habituados a ver as escolas como locais de competição, pressão, conformismo, que pode ser até difícil imaginar algo radicalmente diferente. Mas acreditem em mim, meus amigos, não só é possível, como é urgente e necessário. E de agora, desse lado, podes estar a perguntar-te porque é que decidi falar de ensino. Foi mais um tema que me pediram recentemente para abordar. E eu não podia deixar de o fazer com o meu espírito crítico, com a minha coragem, para tentar dar o exemplo, para que também tu sejas autêntico, nades contra a corrente quando é necessário. Equipa-te com ferramentas emocionais para lidar saudavelmente com a pressão e com os desafios. Sejam eles uma fonte inabalável de apoio, sejam eles uma fonte de compreensão ou encorajamento. E talvez o mais importante, vivam cada vez mais de acordo com os vossos valores. Sejam a mudança que querem ver nas escolas e no mundo, porque as crianças aprendem mais pelo exemplo do que por qualquer lição verbal. Se eles virem em vós, adultos, que se regem pela integridade, coragem e paixão autêntica,
é isto que eles vão absorver. Sei que nada disto é fácil, mas espero que de alguma maneira tenha respondido à pessoa que me pediu para abordar o tema do ensino. E bem, meus caros, chegamos ao fim de mais um episódio do Quem Cala Consente. Este já vai longo. Espero sinceramente que tenha sido para vós um momento de reflexão profunda e, quem sabe, um despertar de consciência ou um abrir de olhos. Sei que os temas que aqui tratamos nem sempre são fáceis ou confortáveis. Confrontarmo-nos com falhas gritantes de um sistema que modela as mentes e almas dos nossos filhos pode ser doloroso, até avassalador por vezes. Mas acreditem, a alternativa, o silêncio, a conivência é infinitamente pior. Até porque já sabes que quem cala, consente. Então hoje eu deixo-vos com este apelo caloroso, sejam a mudança que querem ver nas escolas e na sociedade. Não esperem que seja fácil ou rápido, uma transformação desta magnitude leva tempo e exige atos de rebeldia construtiva. Não podia deixar de terminar com o habitual convite à ação. Partilha este episódio com todos aqueles que achas que podem beneficiar desta mensagem. Pais, educadores, decisores políticos, todos precisamos de ter esta conversa urgente. Usem também as redes sociais para espalhar esta palavra e juntos podemos criar uma onda de mudança imparável. Infelizmente, ainda não somos assim tantos e tu podes contribuir para aumentar esta rede partilhando e dizendo-me mais de ti. Para terminar, tenho mesmo que te agradecer por seres meu companheiro nesta jornada, que continues comigo nesta luta nobre pelo crescimento pessoal, e é por aí estar que te agradeço profundamente, assim, polvilhado com um sorriso. Agora adorava ouvir as tuas perspectivas, as tuas experiências, que desafios tens enfrentado com os teus filhos no sistema educativo atual, por exemplo, que soluções criativas encontraste. Deixa-me comentários, fala-me de ti, conta-me tudo, porque quem cala, consente. Quem cala, consente. Podcast por Mário Portela. Canal Portugal Místico. Foi feito para ti.